Olá, querido amigo, olá, querido irmão em Cristo Jesus, tudo bem com você? Que bom encontrá-lo por aqui, pelo canal. Obrigado por me ouvir e ter a oportunidade mais uma vez de levar até você a palavra de Deus. E a palavra que trago hoje está no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, nos versos 7 ao 10, que diz o seguinte a cada um de nós: Profetizei de acordo com a ordem que havia recebido. Enquanto eu estava profetizando, ouvi um barulho e vi um movimento entre os ossos, que começaram a se aproximar um do outro, cada um ao seu correspondente. Observando bem, vi que apareciam nervos, que iam sendo cobertos de carne e que a pele os recobria, mas não havia espírito neles. Então Javé acrescentou: Profetize ao espírito, criatura humana. Profetize e diga: Assim diz o Senhor Javé: Espírito, venha dos quatro ventos e sopre nestes cadáveres, para que revivam. Profetizei conforme ele havia mandado. O Espírito penetrou neles e reviveram, colocando-se de pé. Era um imenso exército. Lindo, não é? Querido amigo, querido irmão, esse trecho da palavra de Deus está inserido em um dos capítulos mais lindos do livro do profeta Ezequiel. E o capítulo 37 já tem um título muito interessante: Ressurreição de um povo que estava morto, de um povo que estava perdido, de um povo que havia se afastado de Deus, um povo que havia abandonado os preceitos divinos. E assim, esse povo acabou se enfraquecendo espiritualmente. E por mais de uma vez, esse povo foi dominado, foi exilado, foi humilhado. E em um desses momentos de dominação, o profeta Ezequiel, que era ainda jovem e que estava sendo preparado para ser um sacerdote, ele foi preso e foi conduzido para a Babilônia. E lá ele vivia triste em meio a um povo que já não tinha mais esperança em Deus, já não confiava em Deus, e tudo aquilo que ele tinha sonhado para a sua vida aparentemente estava muito longe. Mas Deus é lindo, Deus é maravilhoso, e com a sua mão forte levou Ezequiel ao vale dos ossos secos. Isso mesmo. Esse capítulo, ele é um pouco pesado por um olhar sem muita atenção. Ele fala de morte, fala de ossos secos, ele fala de cadáveres. Mas se nós observarmos atentamente, nós vamos perceber que também ele é sinal de vida. Em determinado momento, a palavra de Deus nos diz aqui que Deus fez mais um milagre. Ele fez nervos aparecerem naqueles ossos secos, ele fez a carne aparecer, ele fez com que pele recobrisse aquela carne. E depois ele determinou ao profeta Ezequiel que profetizasse, e o Espírito de Deus penetrou naqueles ossos, e aqueles ossos ficaram de pé e se tornaram um grande exército formado pela palavra do Senhor. Muito lindo. E o capítulo inteiro fala que Deus levou Ezequiel a contemplar o vale dos ossos secos. E aí, analisando o capítulo, lá no verso 1, nós vamos perceber que o profeta não foi chamado para ver o que ele queria ver, mas ele foi levado ao vale para ver o que ele precisava ver. Isso mesmo. Imagine Ezequiel já naquele lugar horrível, triste, exilado, sendo maltratado, de repente é conduzido a um vale de ossos secos. Havia muitos ossos secos e Ezequiel foi levado ali. Aqui no verso 1,
do capítulo 37 fala assim: a mão de Javé pousou sobre mim, e o Espírito de Javé me levou e me deixou em um vale cheio de ossos. Então, querido amigo, querido irmão, muitas vezes você também será levado a um vale de ossos secos. Você poderá passar por muitas dificuldades. Você poderá ter que enfrentar muitas situações adversas. Mas nós devemos confiar no Senhor. Devemos confiar no Senhor. Da mesma forma como Ezequiel foi levado pelo Espírito de Deus àquele vale de ossos secos, nós também poderemos ser conduzidos a lugar que nós não imaginamos. E muitas vezes, esses lugares não vão contemplar aquilo que nós queremos ver, mas sim, de acordo com a vontade de Deus, este lugar vai nos mostrar aquilo que nós precisamos enxergar, aquilo que nós precisamos ver. E por meio dessa palavra também, nós podemos observar que quando nós estamos passando por uma situação difícil, nós não devemos ficar parados. É preciso andar, é preciso conhecer a dimensão de toda a situação. No verso 2, aqui do capítulo 37 do livro de Ezequiel, a palavra de Deus diz assim: e o Espírito me fez circular em torno deles, por todos os lados. Notei que havia grande quantidade de ossos espalhados pelo vale, e que estavam todos secos. Perceberam? O Espírito de Deus colocou Ezequiel naquele vale de ossos secos e o fez caminhar. Fez com que ele conhecesse toda a dimensão daquela situação. E assim, também, querido amigo, querido irmão, nós devemos fazer quando nós estamos enfrentando uma situação adversa, estamos enfrentando um problema. Nós não devemos nos colocar parados. Muitas vezes as pessoas equivocadamente se colocam em um quarto fechado, não querem falar com ninguém, vive à base de medicamentos, caem em depressão, a vida perde sentido. Mas a palavra de Deus nos diz aqui hoje que nós devemos agir de forma contrária. Nós devemos caminhar. Nós devemos caminhar, andar e conhecer toda a situação que está inserido naquele problema que porventura nós estejamos vivendo. E confiar no Senhor, porque confiando nele, nós temos uma enorme chance de superar aquele momento difícil. E a palavra de Deus também aqui no capítulo 37 do verso de Ezequiel, ou melhor, no livro de Ezequiel, ela nos diz que só a mão do Senhor pode nos tirar do lugar comum. Isso mesmo, só a mão do Senhor pode nos tirar de uma zona de conforto, de um lugar comum. Muitas vezes nós estamos enfrentando dificuldades, as nossas forças estão fracas e nós decidimos ficar ali, paralisados. Tá tudo bom, tá tudo ok, a vida é assim mesmo e nós não nos esforçamos para mudar aquela situação. Mas aí vem a mão de Deus e nos conduz, nos mostra o caminho, nos dá uma direção, nos tira daquela zona de conforto, às vezes cria uma situação mais difícil, mas é diante da dificuldade que nós temos a oportunidade de aprender, nos fortalecer e superar a adversidade. Diante do sofrimento, nós temos a oportunidade de aprender e de crescer. Lindo, não é? Portanto, só a mão do Senhor pode nos tirar do lugar comum, daquela zona de conforto, porque Deus, Ele tem um propósito para cada um de nós. E ao nos conduzir por esse mundo, Ele vai nos moldando, Ele vai nos forjando, Ele vai nos preparando
para que nós sejamos amanhã verdadeiros filhos de Deus, fiéis à sua palavra, confiantes no Senhor. E a palavra também nos diz que o Espírito do Senhor pode nos conduzir ao centro da vontade de Deus. Como eu falei há pouco, às vezes o Espírito do Senhor nos conduz a uma situação de crise, a uma situação de sofrimento, a uma situação que exige muita calma e ao mesmo tempo muita intensidade. Só que toda essa situação, por mais difícil que ela seja, ela vai nos amadurecer, ela vai nos fortalecer e vai nos tornar cada vez mais uma pessoa confiante na palavra de Deus. E prosseguindo aqui, analisando o capítulo 37 do livro de Ezequiel, nós também podemos dizer que só a obediência restrita nos faz encarar a crise. Afinal de contas, quem confia em Deus e a Ele obedece, supera as adversidades. Lindo, não é? Eu posso dizer que a obediência é a filha da fé. Quem tem fé, obedece. Quem tem fé e tem um Deus, Pai Todo-Poderoso, é um filho obediente e coloca em prática na sua vida aquilo que o Senhor determina, aquilo que o Senhor pede para que nós façamos. E Ezequiel, naquele vale, ele caminhou, enxergou toda a situação adversa, só que ele ficou confiante porque ele era obediente ao Senhor. E em determinado momento, Deus pede a ele para que profetize aqueles ossos secos, e ele faz isso, ele profetiza, ele obedece, ele se coloca como um verdadeiro filho obediente diante do Pai. E não se importa que aquele local, de repente, num primeiro momento, era horroroso, era feio, macabro, não importa. O que importava para Ezequiel naquele momento é que ele estava sob a proteção de Deus. Afinal de contas, a mão forte do Senhor, o Espírito Santo de Deus, o conduziu naquele local. Por isso que ele estava confiante. E, evidentemente, podemos dizer também que só uma palavra pode mudar uma realidade contrária. A palavra de Deus, da mesma forma como mudou aquele ambiente hostil, Ezequiel profetizou e aqueles ossos começaram a criar nervos, começaram a ser recobertos de carne, depois veio a pele, e depois Ezequiel profetizou de novo obedecendo ao Senhor, e aqueles ossos foram inseridos, eles foram tomados pelo Espírito Santo de Deus e reviveram e formaram um grande exército. A palavra de Deus, ela é muito forte. Então, querido amigo, querido irmão, você tem que se alimentar mais da palavra de Deus, procurar entender cada vez mais em sua vida a palavra de Deus. Deixe que a palavra de Deus envolva você para que você aprenda, para que você aumente a sua fé, para que você permita que o Espírito Santo de Deus, da mesma forma como envolveu aqueles ossos secos, possa envolvê-lo também e fazer com que você tenha uma vida nova, fazer com que você se revigore, fazer com que as suas forças aumentem para que você possa superar os problemas que porventura você enfrenta no seu dia a dia. Então a palavra de Deus pode mudar uma realidade, por mais triste que ela seja. E foi assim que aconteceu. Lá naquele vale dos ossos secos onde Ezequiel foi colocado, a palavra de Deus fez milagres. Afinal de contas,
o nosso Pai, o nosso Deus, é um Deus que vivifica. É um Deus que faz o milagre acontecer. E quando nós observamos aqui, no verso 5 do capítulo 37, ele diz assim: assim diz o Senhor Javé a esses ossos: vou infundir um espírito e vocês reviverão. Vou cobrir vocês de nervos. Vou fazer com que vocês criem carne e se revistam de pele. Em seguida, infundirei o meu espírito e vocês reviverão. Então vocês ficarão sabendo que eu sou Javé. Lindo, não é? Esse trecho mostra o verdadeiro milagre promovido por Deus naquele lugar que em um primeiro momento não tinha nada a oferecer, que se apresentava morto, mas de repente ali o milagre aconteceu, a vida resplandeceu naquele momento. Então Deus, Ele vivifica, Ele faz, evidentemente, o milagre acontecer. Basta você crer, basta você confiar e esperar que Deus também pode promover o milagre na sua vida. Acredite, porque Deus, Ele é um Deus que cumpre, é um Deus que fala e cumpre as suas promessas. Afinal de contas, aquele povo que estava morto, que na verdade era o povo de Israel, que havia se afastado de Deus, que havia desacreditado em Deus, abandonado Deus, renegado Deus por outras coisas, aquele povo que estava, apesar de exilado, dando valores às coisas mundanas e deixando Deus em um segundo, terceiro ou quarto plano, estava morto. Era o povo de Israel que estava ali. Os ossos, na verdade, representam o povo de Israel. Mas Deus, amoroso que é, um Pai bondoso, Ele foi e resgatou o seu povo mais uma vez e usou Ezequiel para profetizar, usou Ezequiel como instrumento para trazer uma vida nova àquele povo, para promover a ressurreição a todo aquele povo. E evidentemente, aquele povo que estava exilado, estava preso, aquele povo abandonado, aquele povo desacreditado, ele foi mais uma vez resgatado, ele foi trazido à vida e foi liberto. Porque quem está vivo não deve ficar preso. E aqui a gente pode observar muito bem isso, lá no verso 14 do capítulo 37 do livro de Ezequiel, que nos diz assim: colocarei em vocês o meu espírito, e vocês reviverão. Eu os colocarei em sua própria terra, e vocês ficarão sabendo que eu, Javé, digo e faço. Percebam, Deus dizendo: eu colocarei vocês em sua própria terra. Ou seja, aquele povo que estava exilado, ele seria novamente conduzido a Jerusalém, ele seria colocado novamente em sua terra, cheio de vida, envolvido pelo Espírito Santo, e teria mais uma vez uma oportunidade de viver com dignidade. Porque aquele que está vivo, evidentemente, não deve ficar preso em túmulos. E o povo de Israel, ele estava desestruturado, como eu disse. Abandonou os princípios de Deus, ele estava sem estrutura, porque estava longe da palavra de Deus. E a gente pode notar que o capítulo inteiro, ele fala de ossos. E aqui a palavra traz os ossos, representando, é claro, o povo de Israel. Mas se nós observarmos, os ossos também falam de estrutura.
Os ossos fala de estrutura. E para organizar a estrutura do povo de Israel, que estava perdido, Deus, mais uma vez, faz uso da sua palavra. Ele determina Ezequiel para que profetize em seu nome. E Ezequiel age dessa maneira e começa a reestruturar aquele povo. E lá no verso 4 do capítulo 37, Deus fala assim para Ezequiel: criatura humana, profetize sobre esses ossos. E Ezequiel, obediente que é, assim o fez e trouxe vida àquele povo. Ezequiel disse assim: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E aqueles ossos ouviram e o milagre começou a acontecer. Vieram os nervos, vieram a carne, como também a pele. Depois o Espírito de Deus penetrou naqueles ossos, na verdade, no povo de Israel, e todo aquele povo voltou a ter vida. Lindo, não é? Então, querido amigo, querido irmão, o segredo para a vitória daquele povo foi a palavra de Deus. O segredo para a sua vitória, eu não tenho dúvida, também é a palavra de Deus. Porque por meio da palavra de Deus, naquele momento houve unidade, naquele momento houve organização. Porque o decreto profético, naquele momento, proferido por Ezequiel, disse assim: junte cada osso ao seu osso, para que haja restauração. E assim o fez. Os ossos foram se movimentando, foram se juntando, foram se encaixando, e aquele povo todo foi reestruturado. Lindo, não é? Então, querido amigo, querido irmão, às vezes a sua desestrutura foi porque você deixou se distanciar de você um dos seus ossos essenciais. De repente, alguém dentro da sua casa, de repente, alguém da sua família, seu pai, sua mãe, seu irmão, às vezes um grande amigo seu. Você se afastou ou permitiu que ele se afastasse e você sozinho não consegue encontrar uma estrutura adequada para que você possa ter sentido na sua vida. Às vezes lá no ambiente de trabalho, uma inimizade, enfim, não importa o local onde você esteja. Você tem que ter a consciência de que sozinhos nós somos fracos e que juntos nós somos fortes. Então, toda a unidade, toda a organização, ela se dá por meio da união. Então, que da mesma forma que aqueles ossos se juntaram, se uniram, se estruturaram e tornaram aquele grande exército do Senhor, você também possa criar em sua vida unidade, ter organização e enxergar novamente o sentido que Deus tem colocado para a sua vida. Isso é maravilhoso, porque quando você está diante da palavra de Deus, que você permite que a palavra de Deus haja na sua vida, quando você permite que o Espírito Santo de Deus faça parte da sua vida, podem ocorrer milagres, da mesma forma como aqueles ossos vieram à vida, ficaram de pé e se tornaram um grande exército do Senhor. Você também, que hoje está me ouvindo e me vendo neste momento, você também que está aí caído, sofrendo, desestruturado, sem organização, se você quiser, você também poderá ter uma nova oportunidade de ter uma vida com sentido. Você pode ter
uma nova oportunidade para ficar de pé e fazer parte deste grande exército de Deus que vai profetizar a palavra do Senhor, que vai dar testemunho da sua fé e de repente fazer com que outros ossos secos revivam. Saiam daquela dificuldade, saiam da tristeza, da desesperança, daquele quarto fechado, da depressão, não importa. Você tem a oportunidade de trazer uma vida nova não só para você, mas também para as pessoas com as quais você se relaciona. Você pode trazer uma vida nova às pessoas que o cercam. Isso é maravilhoso, lindo, gratificante. Então, querido amigo, querido irmão, que a palavra do Senhor, nesta oportunidade, possa também restaurar a sua vida, trazer ressurreição à sua vida, trazer uma vida nova mesmo. Da mesma forma como promoveu a ressurreição do povo de Israel no passado, você também possa ter uma vida nova. Amém? Querido amigo, querido irmão, obrigado por me ouvir, obrigado pela sua atenção, e eu desejo que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre com você. Um forte abraço, um beijo muito carinhoso no seu coração, e eu espero encontrá-lo daqui a pouquinho no nosso próximo vídeo. Até lá!